Os locais de culto cristãos têm uma arquitetura única, originada da doutrina da Igreja, e são adornados de acordo com seus cânones. Seja uma simples igrejinha de madeira, como as de Maramures, ou verdadeiras joias arquitetônicas, os locais de culto servem a um único propósito. Oferece àqueles que acreditam em Deus um lugar de oração, de reflexão, um espaço onde podem se recolher e se reencontrar. Convidamos você a dar uma olhada de perto, nas mais belas igrejas da Romênia. No espaço ocupado pelos dacoromanos, a mensagem cristã tem origem apostólica. No lado oeste, os discípulos pregaram o santo apóstolo Paulo, enquanto no lado leste e na costa do Mar Negro, o santo apóstolo André e seus discípulos. Santo André é considerado o apóstolo da Dácia e da Escítia Inferior, e o protetor dos romenos. Ele chegou a pregar na Dácia Menor por volta do início do século I d.C. Uma descoberta arqueológica de 1971 confirmou a existência de comunidades cristãs na região da Dobrogea. Os restos de uma basílica paleocristã, uma cripta que contém o caixão coletivo de 4 homens e outros 2 esqueletos humanos colocados em um túmulo mais antigo, foram revelados após deslizamentos de terra em Nicolicel. As relíquias descobertas na área subterrânea da cripta representam a atestação arqueológica dos primeiros mártires da região do Baixo Danúbio. Acredita-se que eles foram martirizados brutalmente no início do século III d.C., durante as intensas e cruéis perseguições dos imperadores romanos, Diocleciano e Galério. Uma das igrejas mais antigas, misteriosas e estranhas do país é a fascinante Igreja de Densos, conhecida por sua arquitetura única e história rica. A basílica paleocristã mais antiga, da nossa região preservada em Sidu. Sobre as ruínas de uma construção antiga, datada do século IV, ergue-se no século VIII a construção atual feita de tijolos, mármore, colunas e estátuas trazidas da antiga colônia romana Ulpia Traiana Augusta, da Sica Sarmizegetusa, situada a 10 quilômetros ao sul de Densos. É de planta quadrada, com uma absidiola semicircular do altar, atravessada por janelas com molduras feitas pela perfuração de grandes lajes de pedra. A torre é composta por 2 formas prismáticas sobrepostas. Sua aparência é de tronco de pirâmide, sendo sustentada internamente por 4 pilares de pedra, compostos por lajes funerárias romanas que atravessam o espaço central da nave. No exterior, a plástica das paredes é espetacular, construídas com materiais extraídos em grande parte das ruínas antigas. Grandes lajes, tijolos com inscrições romanas, capitéis, pedras funerárias, tubos de esgoto, pilares e fragmentos de colunas. Ainda no exterior, destacam-se as faixas decorativas, compostas por tijolos dispostos em zigue-zague, chamadas de faixas lombardas. No século XIII, a igreja se torna um mosteiro ortodoxo e depois passa a ser uma paróquia, igreja para os habitantes da aldeia, como é hoje. É um exemplo único em nossa arquitetura de integração de elementos de edifícios de culto pagãos na arquitetura cristã. A Igreja Santa Maria Orléa foi construída em pedra pelos príncipes da família Candi no final do século XIII.
A datação entre os anos 1270 e 1280 foi feita com base nos elementos decorativos e arquitetônicos, devidos ao românico tardio e ao gótico, que estava prestes a se impor na Transilvânia. A construção é dominada na parte oeste por uma alta torre cineira, inicialmente protegida por um telhado cônico, intersectada por 4 frontões triangulares. Modelo que será adotado também por outras fundações nobres da região de Hateg, em Stray, Dansuchi e Haude-Mori. O conjunto mural combina várias camadas realizadas em etapas sucessivas. A primeira, contendo 10 cruzes de consagração distribuídas, da absida do altar até o ártex, pertence à própria etapa de construção da igreja. A segunda, pintada na nave, é atribuída a um mestre pintor anônimo de origem dalmata, que chega a Santa Maria Orlea, em 1311. As pinturas do ártex datadas no início do século XV são devidas a um pintor de formação ocidental. As outras pinturas, localizadas na parede oriental do altar, retratam o tema do cortejo dos apóstolos e são executadas, segundo a tradição ortodoxa, com inscrições eslavas, em um estilo bizantino tardio, provavelmente realizadas por um pintor provincial trazido do sul dos Cárpatos. A única abadia cisterciense do país foi construída no início do século XIII. Foi construída em arenito, na forma de uma cruz em estilo gótico. O edifício paroquial, datado de 1200, é a casa mais antiga da Transilvânia, que não foi transformada em museu. A abadia foi atacada inúmeras vezes. Em 1241, os tártaros quase a apagaram da face da terra, derretendo a porta de ferro da qual fizeram espadas e jogaram os sinos no lago próximo. No final do século XIV, a vida luxuosa, as festas e as caçadas haviam substituído a caridade e a moderação. Cansado das queixas dos habitantes oprimidos e das frequentes incursões dos turcos, em 1474, o rei Matei Corvino fechou a abadia. Após a saída dos cistercienses, um padre católico foi trazido. Hoje, em Carça, ainda celebra missas um padre evangélico. Uma das mais monumentais igrejas góticas da Romênia é a Igreja Evangélica de Sibiu. A catedral gótica foi construída no século XIV e a construção da torre de 73 metros começou em 1371. No exterior, chamam a atenção os 2 molduras de portal dos pórticos do sul e do norte. Na fachada sul do coro, acima de uma porta gótica, você pode admirar um relevo com Jesus no jardim do Getsêmani. No interior, uma composição mural complexa na parede norte do coro, a Crucificação, retrata Jesus entre os 2 ladrões. No transepto encontra-se uma das mais belas pia batismal de bronze do país. O órgão da igreja, com 85 registros e 6.000 tubos, é verdadeiramente impressionante. As 67 lápides dos prefeitos, comites e outros patricianos saxões, abrigadas no local, formam um conjunto de valor único. Outro, antigo monumento de arquitetura gótica, é a Catedral de São Miguel em Cluj. Foi construída fora das muralhas da cidade.
pouco depois que o rei Carlos Roberto de Anjou concedeu a Cluj o status de cidade em 1316 e a autonomia eclesiástica. Em 1489, a igreja sofreu devido a um incêndio, sendo restaurada sob os cuidados do rei Mateus Corvino. Outro incêndio destruiu a torre gótica em 1697, reconstruída em estilo barroco, e depois, em 1860, em estilo neogótico. As restaurações revelaram afrescos dos séculos XIV e XV. O monumento mais representativo da arte românica da Transilvânia é a catedral dedicada a São Miguel em Alba Iulia. Da mesma idade que a famosa Notre Dame, foi construída no local de uma igreja destruída pelos tártaros em 1241 e inclui elementos de estilo gótico, renascentista e barroco. No exterior, destaca-se o portal de entrada em estilo gótico, os contrafortes sóbrios e as decorações, os baixos relevos e os pilastras laterais, realizados no estilo renascentista. A construção do mosteiro de Tismana foi feita com as doações e o apoio dos príncipes da época, os senhores Basarab, Radu I, Dan I e Mircea o Velho. A área do mosteiro é dominada pela grande igreja dedicada à dormição da Mãe de Deus. Com um plano triconc, a igreja possui cúpulas octogonais no naos, pronaos e pridvor, dispostas em um ritmo ascendente do pridvor para o naos. Rosáceas de pedra adornam a parte externa das absides laterais, enquanto contrafortes fortes ritmam sua superfície. A pintura, realizada em uma primeira fase em 1564 pelo pintor Dobromir, foi refeita no século XVIII em duas etapas, diferentes, por mestres diferentes. No início do século XIX, os primeiros registros da pedra do dia 19, da pintura no naos e altar, foram cobertos com uma camada de tinta a óleo colocada sobre a pintura de 1732. No mosteiro de Tismana, o venerável Nicodim fundou uma famosa escola de caligrafia com copistas de livros religiosos em várias línguas. Os discípulos de Nicodim construíram também o mosteiro de Cosia, que foi santificado por Nicodim. É construída com grandes blocos de pedra, alternando com tijolos aparentes, e possui uma rica decoração esculpida nas molduras das janelas, rosetas no registro superior e assizes abaixo da cornija. Verticalmente, as fachadas são ritmadas por arcos cegos alongados, que se elevam até abaixo da cornija. A pintura original, datada do século XIV, se preserva apenas no pronaos, onde se desenrola um amplo menologue, e o hino acatista no registro superior e nos arcos, na parede norte e sul, e parcialmente na parede ocidental. Enquadrando a visão de São Pedro de Alexandria, aparecem os 7 concílios ecumênicos, formando uma longa frisa. A parte inferior das paredes do pronaos apresenta uma ampla teoria de santos, entre os quais se destaca o grupo dos eremitas do lado norte, com suas figuras longas e emagrecidas, demonstrando a transição da concepção narrativa da representação para a mística e hierática. No naos, na parede oeste, está pintado o retrato do fundador, Mircea o Velho.
A atual igreja do mosteiro de Neampes foi erguida por Estefano, o Grande, em 1495, sendo a mais expressiva entre suas fundações. A arquitetura e a plástica decorativa com seu revestimento de pedra, seixos e alvenaria de tijolos, com a faixa de nichos e elementos de cerâmica policromada, com as niches alongadas e os contrafortes dispostos simetricamente, conferem grandeza ao monumento. A pintura atual não preserva nada do vestuário original. Em 1830, ocorreu uma restauração geral, e após o incêndio de 1862 e as intervenções mal-sucedidas feitas para a limpeza, apenas algumas cenas foram salvas, entre elas, a Mãe de Deus Kuprunkul, na luneta da porta de passagem entre o Pronaus e o Bridvor. Na atmosfera erudita de Neampes, formaram os cronistas que escreveram as crônicas do país da Moldávia na época de Alexandre Lapusneano e Pedro, o Grande. Aqui sempre funcionaram escolas monásticas e teológicas. Entre as paredes do mosteiro, preservam-se até hoje obras de arte valiosas que testemunham o importante papel cultural que teve este estabelecimento monástico. Reformada ao longo dos séculos várias vezes, o mosteiro de Putina mudou completamente sua forma original de 1470, ano em que a fundação de Estefano, o Grande, foi consagrada. Apenas a antiga Torre do Tesouro, que permanece no lado oeste, testemunha ao longo dos anos a antiga e rica fundação real. As fachadas da igreja com nichos e arcos cegos, com a coluna em torção, e os pequenos consoles sob as cornijas, totalmente rebocadas em branco, são o resultado das restaurações dos séculos 17 e 18. Pensada desde o início como uma necrópole real, o mosteiro de Putina abriga os túmulos da família de Estefano, o Grande, e de seus descendentes até Pedro, o Grande. Assim como em outros mosteiros, em Putina também foram elaborados, processados e copiados crônicas da Moldávia, testemunho da atmosfera erudita dos mosteiros daquela época. Putina e Neampes são apenas dois dos mais belos mosteiros da Moldávia. Os mosteiros Moldovica, Sucevica, Voronets, Umor e Arbore foram inscritos pela Unesco no Tesouro da Arte Universal. No século XVI, os artistas locais encontraram a maneira mais simples e direta de transmitir aos contemporâneos a quintessência do livro sagrado. Em apenas 20 anos, eles cobriram as paredes de alguns mosteiros do norte da Moldávia com uma verdadeira Bíblia ilustrada. Além disso, seus frescos escondem mistérios que nem hoje, após mais de 500 anos, foram decifrados. Um dos mistérios é o das cores que não foram alteradas nem pela passagem dos séculos, nem pelas condições climáticas severas. Inspiradas na cromática bucovinense, o azul do céu, o intenso alaranjado, o amarelo, o ocre, o violeta e 5 tons de verde, as cores, que se tornaram famosas em todo o mundo, continuam a ser um mistério. Cada um dos mosteiros mencionados acima pode se orgulhar de sua pintura exterior. Vamos revisar algumas das mais belas cenas que foram retratadas nas paredes das quais falamos. Em Voronets, os mestres moldavos tinham a ciência e a habilidade de absorver e interpretar modelos originais vindos do mundo bizantino, e de complementá-los com temas inéditos, com elementos da vida cotidiana e da natureza ao redor, e depois dar-lhes aquela coloração tão particular, com a ajuda do pó de lápis lazuli, de onde vem o famoso azul de Voronets. O que se impõe,
Imediatamente à vista que cerca as paredes de Voronezh, é a monumental cena do juízo final, na fachada oeste, com o Deises no eixo central, de onde parte o rio de fogo, cujas chamas consomem os pecadores. De um lado e do outro do trono da Etimazia, se desenrola a multidão dos fiéis guiados pelo apóstolo Paulo para o norte, e grupos de incrédulos repreendidos por Moisés para o sul. Os personagens são individualizados, os trajes são fielmente retratados, as cenas do inferno com os demônios levando os rolos nos quais estão inscritos os pecados, demonstram muito humor e inventividade popular, enquanto as cenas da ressurreição dos mortos da terra denotam um sutil senso de observação. As dezenas de figuras que desfilam na cena do paraíso refletem a riqueza espiritual, mas também o dramatismo. Construída pelo Logofetes Theodor, em 1530, a igreja de hoje do Mosteiro Humor foi erguida no local de uma antiga fundação da época de Alexandre o Bom, que no século XV dotou os monges residentes perto de um pequeno mosteiro de madeira, com uma nova igreja, de pedra, que, no entanto, desabaria nas primeiras décadas do século XVI. A pintura exterior do Mosteiro Humor é dominada por uma cromática vermelha. Toda a parte voltada para o oeste é coberta com o juízo final, uma cena monumental com numerosas personagens orquestradas com grande maestria na composição e no domínio dos detalhes. Na fachada sul, em frente ao pronaos, estão representadas as 24 cenas do hino, Akatiste, junto com o cerco de Constantinopla. A pintura exterior de Moldovitsa, junto com a de Voronezh, constitui o das mais preciosas e belas composições entre os monumentos de Petro Haris, sendo também as únicas que mantiveram ao longo do tempo a frescura das cores, especialmente na fachada sul e nas absides leste e sul. O pórtico e toda a superfície da parede ocidental, de um lado e do outro da entrada, exibem a ampla composição do juízo final, uma cena de grande extensão com dezenas de personagens dispostas ritmicamente em filas, afastando-se em direção ao centro da cena. Na fachada sul da igreja se desenrolam os dois temas específicos da época de Petro Hares: o Acatisto da Mãe de Deus e a Árvore de Jessé. A primeira ganha em Moldovitsa, mais do que em Árvore ou Humor, uma amplitude especial e um acento dramático da narração. Entre os conjuntos pictóricos da arte medieval moldava, a pintura exterior mais bem preservada é a de Suchevitsa. Com uma narrativa acentuada, a obra dos mestres Zugrav, Ion e Sofroni introduz na pintura moldava alguns elementos novos, marcando o início da terceira etapa de seu desenvolvimento. O tema principal da pintura exterior de Suchevitsa é a ampla composição que cobre as absides da igreja, com a processão incomensurável dos serafins, querubins, anjos, profetas, apóstolos, pais da igreja, mártires e santos, na maior representação da pintura moldava da oração de todos os santos. Na fachada norte, está representada a vida do santo Parromi e a escada das virtudes, ambas as temas ligadas à espiritualidade monástica e dirigidas à comunidade monástica, junto com outra, a criação, composta por 18 cenas. A partir do século XVII, elementos ocidentais também penetram na arquitetura moldava.
As influências góticas são visíveis nos elementos arquitetônicos de alguns mosteiros com paredes austeras, não adornadas com frescos exteriores, verdadeiras fortalezas de pedra. O mosteiro Dragomirna é a fundação do último representante da erudição antiga eslava, o metropolita Anastasi Krinka, e foi erguido pelos mestres moldavos no início do século XVII. Tem a forma de uma nave com um pórtico aberto a oeste e uma absidial poligonal a leste, com uma fachada dividida em 2 registros por uma cornija decorativa torcida, e verticalmente segmentada em 10 painéis pelos 8 pilares apoiados em contrafortes. Elementos de estilo gótico adornam a cúpula, os contornos das janelas e a arcada sob as cornijas. A isso se adicionam influências orientais, georgianas, mas também da arte popular ou das miniaturas que adornam os manuscritos. A área foi fortificada nos tempos turbulentos da história com maciças paredes de defesa, uma torre cineira e torres de ângulos, tornando-se assim uma verdadeira fortaleza. Um dos monumentos mais espetaculares de toda a nossa arquitetura eclesiástica é o mosteiro Trayer Arhidiniash. A construção começou em 1635 e foi concluída em 1639. Todo o conjunto, incluindo a igreja, a sala gótica, a trapeza, as casas dos monges e a torre cineira. A originalidade do monumento não está em sua estrutura, mas na decoração que veste suas fachadas como um verdadeiro manto de brocado. Falou-se sobre a origem armênio-georgiana da decoração, sobre a fonte popular de numerosos motivos presentes aqui, sobre a influência da escultura em madeira e pedra, sendo esta a expressão de uma nova síntese entre a arquitetura tradicional romena e a arte oriental. O mosteiro de Curtea de Argesh, erguido por Neagoe Basarabe, é a mais famosa realização arquitetônica e de arte eclesiástica da Romênia. Iniciada em 1514 com o desejo de criar um monumento sem igual de belo, a construção da igreja foi concluída 3 anos depois, em 7 de janeiro de 1517, mas o voivoda não teve a chance de ver sua obra-prima terminada. A decoração do estabelecimento será continuada pelo novo governante da Romênia, Radu de Afumați. A igreja está situada em um vasto pavimento horizontal de blocos de pedra, mais largo do que a base da igreja, cujas bordas terminam com uma cercadura de ornamentos florais, esculpidos em pedra. As paredes externas são divididas em 2 zonas sobrepostas, demarcadas por uma faixa média trançada em espiral. Acima, ultrapassando as bordas curtas do telhado, dispostas em várias fileiras paralelas de cimalhas, a construção da igreja se eleva em uma sequência de volumes e superfícies, sobre as quais se erguem as 4 torres. Ricamente ornamentadas, elas se reúnem em torno das janelas, como rendas em relevo, os mesmos padrões que, assim como em todo o restante da decoração deste monumento, refletem as influências da arte árabe e georgiana. Entre as fundações do início do século XVIII, a igreja Stavropólios, em Bucareste, realiza uma síntese única de elementos e repertório branco-veneano com influências orientais e ocidentais da época. Foi construída no ano de 1724 pelo arimandrita grego Ioanniti Stavropoleanou como uma igreja de pousada.
O edifício no recinto foi construído no início do século XX, segundo os planos do arquiteto Ion Mincu, em estilo neo-romeno. A pintura interior impressiona pela amplitude e, ao mesmo tempo, pela concentração do programa iconográfico, expressão sintética do discurso dogmático e visual, específico de uma igreja de mosteiro. Particularmente expressivos são os retratos votivos da família do governante Nicolai Mavrocordat e do fundador Ioannici. O iconóstase preservada na íntegra pertence à mesma ambientação estilística branco-veneasca. Há de fato uma unidade cromática e decorativa entre a pintura do naus e a das ícones. A escultura exterior do pórtico reúne um rico repertório, colunas torcidas, capitéis compostos e parapeitos com ramos envolvendo a cena central, Sansão e o leão. Sob o beiral, a decoração pintada se combina harmoniosamente com a decoração escultórica e o relevo em estuque. Medalhões com santos são cercados por uma rica trama de ramos, que se continua na decoração do pórtico, resultando assim em uma imagem unificada do conjunto, o pórtico sendo integrado como elevação e decoração na composição geral. Na lista do Patrimônio Mundial da Unesco foram incluídas em 1998, também 8 igrejas antigas de madeira construídas em Maramuresh entre os séculos 17 e 19. O estilo arquitetônico das igrejas de madeira é conhecido como gótico maramureshan, um estilo próximo ao ocidental, mas com elementos de identidade local precisos. As igrejas de madeira se destacam pela monumentalidade, pela ousadia das linhas e proporções, mas também pela espetacularidade das torres e pela beleza das estruturas de telhado, pelas ornamentações interiores e do pórtico de grande precisão, pela beleza dos pórticos e das beiradas. A Torre do Sino, elemento distintivo das igrejas de madeira, esbeltas e ousadas, é notável pela sua altura. A mais alta torre do sino, a da igreja de Churdeste, conta com nada menos que 72 metros do solo. A testemunha da influência ocidental. Algumas torres são equipadas, assim como as igrejas saxônicas, com 4 torrezinhas pequenas nos cantos. As igrejas de madeira de Maramuresh se destacam, no entanto, pela técnica das juntas de madeira. Com o tempo, chegou-se a uma verdadeira arte da junção sem pregos, ou com o auxílio de pregos de madeira, apenas nos pontos que exigiam uma resistência maior. Outra técnica de exceção é a de realizar coberturas de telhas com soluções construtivas específicas para a construção de estruturas e torres equipadas com mirantes, onde geralmente se encontra a Torre do Sino coberta com uma cúpula alongada, no topo da qual está fixada uma cruz de ferro. As pinturas que adornam as paredes interiores das igrejas de Maramuresh são surpreendentes pela maneira como as cenas bíblicas, os santos e os arcanjos são retratados. O estilo dos pintores é fortemente influenciado pela arte ocidental, tanto em termos iconográficos através de uma série de cenas de inspiração barroca, quanto na decoração, pelos motivos renascentistas utilizados.